médicos que colocam propaganda, marketing, é o marketing digital do médico. Mas, por outro lado, olha, tem um certo movimento de proteção também. Você vai consultar dicas de como escolher seu médico. Tem lá mais assim, como é que é a publicidade médica? Ela tem seus controles. Né? Não só falando médico no sentido de saúde de modo geral, profissionais de saúde de modo geral. Tem médico que ganha estrelinha nas redes sociais, esses 4 estrelas, isso define quem você procura, como você vai lidar com essa pessoa, né? Então, nós temos uma nova realidade também para que as pessoas vão buscar o médico, ou qualquer outro profissional de saúde, gente. Tem alguém da enfermagem. Então, tudo está nas redes sociais. Tem um lado positivo e um lado negativo, tem tudo tem os lados. É impossível que não tenha os lados. O positivo é dar essa conexão de suporte, educação e informação, empoderamento, ativismo. Isso é bom? O que é ruim? É ruim quando, para a saúde mental, muitos comportamentos são muito verticalizados em cima das mídias sociais. Então, a saúde mental, por que isso é complicado? Porque as pessoas começam a se comparar umas com as outras, né? O ideal de beleza é aquele que está na mídia, o ideal de saúde ou de cuidado é aquele que está ali, que alguém conseguiu e foi no topo. Isso não é para todos. Né? Outras coisas é ter gerado comportamentos viciantes e haver a quantidade muito grande de conteúdo prejudicial nas mídias, né? Tem todo tipo de violência, de muito desrespeito, de preconceito, né? Então tudo isso machuca as pessoas. Não só a saúde mental, né? Que é também algo relacionado à saúde, principalmente coisas jovens, que ainda está formando o seu cérebro, ainda está amadurecendo, pode sofrer muito com a exposição contínua nas redes sociais. E o novo médico, quem é ele? Esse é o paciente, né? O novo médico, veja o que acontece com ele. Como parceiro de informações, é muito complicado. Não vou falar de todas, porque eu extenso, mas assim, a cada minuto ou 60 segundos, só para vocês terem ideia, né? A quantidade de domínios que são registrados por segundo, tá vendo? A quantidade, ainda que eu vou chegar a um pouquinho longe, plugins, 125, mensagens do Facebook, tá vamos mudar aqui, olha. 510 mil comentários de Facebook lá embaixo, ó. Por que você registrar isso? Na área médica, a quantidade de artigos que sai por dia é absurda. Não sei se você sabe, mas já foi criada uma inteligência artificial específica para a área médica. Essa inteligência artificial analisa todos os trabalhos que saem e direciona o médico, olha, né? Direciona o médico, olha, esses artigos que são área são os melhores, são os que têm mais evidência, são os que são aqueles que você pode confiar. Saiu isso, mas é só um relato de caso. Saiu isso, mas está inconsistente. Então, quem se associa a essa comunidade diária consegue um resumo das coisas. Mas mesmo um resumo diário é quase inconcebível para nós abarcar todas as coincidências produzidas mundialmente, diariamente, em caminho. Esse é o bombardeio, né? Ele é muito exigido, muito cobrado, ele tem que estar up-to-date com tudo que acontece dentro de conteúdos, todos estão a forma. Não é fácil para ele, né? Como é que ele vai administrar isso tudo e manter o foco no seu vida? Complicado também. Tudo tem seu lado bom, seu lado ruim. As tecnologias e as mídias sociais, elas diversificam a comunicação entre o médico e o paciente, tornam essa relação mais do paciente ao médico. Isso é bom, mas tem problemas. A comunicação tornou-se mais direta, mais pessoal, melhorou a experiência. A relação imediata com tecnologias que a tecnologia não contribui para distanciar o médico do paciente, que mesmo que esteja lá conversando, a própria mídia, o fato de ter uma interface de mídia, pode afastar as pessoas, ou seja, uma relação tão humana assim. E nós temos um problema que é gravíssimo, que não se resolveu resolvido ainda, é que essas plataformas, como WhatsApp, Skype, Zoom, não tem limite de segurança. Então, a conversa que está ali não é uma conversa que não pode, mesmo que tenha fotografia, etc e tal, não é uma ambiente próprio para a pessoa assim, abrir toda a sua vida de saúde, todos os seus dados de saúde, que não estão protegidos. Então, ninguém sabe o que é médico e é seguinte. Isso é um grande problema. Não está resolvendo, vai levar um tempo, tá? E essa interação, então, entre médico e paciente, ela é por causa da segurança, é uma área complexa de comunicação. O médico, quando ele aceita se comunicar com o paciente através de uma rede social, ele tem que estar atento às regulamentações. O Brasil tem regulamentações para isso, e as instituições redes de classe também tem. Então, isso é uma coisa que tem que estar com muito cuidado para garantir respeito à privacidade e à comunidade legal. Então, isso é um alerta para todas as pessoas, médicos, profissionais de saúde, e todos os pacientes com condição. E além das mídias sociais, nós temos uma série de coisas que nós temos lado positivo, lado negativo. Quais são as principais tendências que vão transformar a prática médica, além do que a gente já falou sobre as redes sociais? A tecnologia assistiva, vou mostrar aqui para vocês. A inteligência artificial, Big Data, a telemedicina, um que é o menino dos meus olhos chama bioimpressão, para vocês alguma coisa, genômica, não vou falar muito, e a medicina da personalidade, ou seja, a medicina de cada um. A genômica contribui enormemente para a medicina de cada um. Não somos todos diferentes, quanto mais os genes de cada um forem estudados e individualizados, mais a medicina vai ser própria do indivíduo, o medicamento é próprio do indivíduo,
todo cuidado será personalizado. Vamos lá então falar um pouquinho mais tecnologia que está junto do seu corpo de alguma maneira, né? São dispositivos integrados ao corpo através de roupas, acessórios, implantes acessórios, óculos, por exemplo, é um acessório, tá? Então, eles podem ser muito simples, só sensor, por exemplo, para detectar a glicose. Isso é uma tecnologia desse tipo simples hoje. Ou para detectar a sua pressão arterial, né? Ou para detectar a sua ritmo cardíaco. Vocês vão ver que tem muita coisa que você só vai se detectar tecnologia desse tipo. Então, além disso, cada dia, assim como aquela quantidade de informação que a gente viu, né? Que todos são sujeitos e médicos também, cada dia surge uma nova tecnologia detectiva, algumas extremamente usadas. Então, nós temos os relógios, né? Aqui, né? Junto a gente, os passos, calorias, né? Etc. São smartwatches. Pode ser bandas também, óculos de realidade virtual, nada. As roupas inteligentes, em que a roupa faz você ficar parcialmente invisível, igual o filme do Harry Potter. Vai existir na vida. Espera essa vida da gente, esconder, explicar algumas coisinhas. Dispositivos auditivos, muito importantes. Dispositivos oculares, e olha, ajudando muito quem tem alguma limitação de se movimentar, os exoesqueletos, que ajudam a pessoa a caminhar. Então, aqui alguns fotos de algumas das tecnologias vestíveis. Tem inclusive roupas que são vestíveis, pode superar com um tipo de tecido que é revestido com substância que torna dessas crianças praticamente vestíveis. Ali, o primeiro, os exoesqueletos, que podem dar quem tem dificuldade de locomoção, que tem paralisia. Esse outro, eu vou até mostrar para vocês lá na frente, é um tipo um capacete que você, a pessoa que tiver também uma limitação, pode movimentar o computador e outros objetos com pensamento. Isso já existe. Nós temos os óculos virtuais, os relógios também que são inteligentes, né? Tênis inteligentes, mexe com tudo. Ele já sabe por isso, você tem que correr mais, você tem que pôr mais a perna no chão, você tem que dar mais passo, você gastou das calorias, só para você não acabou. Para você melhorar, você tem que fazer isso. E tem muito mais. Olha, eu fiz uma listinha aqui, ó, lente de visão telescópica. Eu tenho 3 vezes de visão, quem tem ideia de visão. Spider Sense, são sensores parecidos com Homem-Aranha. Esse foi inspirado no Homem-Aranha. Para poder escanear o cenário ao redor da pessoa. E ao escanear o cenário, a pessoa precisa de teste visual mais rápido. Pode ser ótimo para pessoas com deficiência visual, né? Que vão poder andar sem precisar ligar, sem mais segundos. Então, Spider Sense, lentes de contato que fazem a projeção da imagem direto lá dentro. Então, lentes de contato. Próteses de braço, de perna, sabe fabricadas com o quê? Impressora 3D, individualizadas. Todas as universidades têm muitos projetos sobre impressora 3D. Né? A gente já disse que faz a pessoa conseguir mexer várias coisas que são digitalizadas. Né? O que é importante nessas tecnologias vestíveis? As simples te dão dados. Ok, você vai lá, dá os dados, mostra o seu médico, guarda para si mesmo. As complexas, elas estão ligadas à internet das coisas. Quer dizer, elas são mandadas para a internet das coisas, que vai ter uma IA aplicada, e aí esses dados vão virar um plano completo, por exemplo, de treinamento. Então, assim, quando a tecnologia vestível é simples. Quando ela é complexa, ela gera uma quantidade infinita de dados que podem ser usados de maneiras muito diversas. Você imagina, né? Uma tecnologia vestível, como se for um chip que você coloca no seu corpo, e vai dar todos os dados de glicose, pressão, ritmo, para que horas você comeu, como você comeu, o que você precisa fazer, que remédio você vai tomar, o que ele fez no seu metabolismo, isso tudo ajudado e analisado pela inteligência artificial. Você tem um trabalho completo da sua saúde, da sua doença. Então, isso torna a medicina personalizada cada vez mais. Os benefícios são esses que a gente já citou, né? Aliás, a tecnologia é excelente para a telemedicina e para a saúde, você pode monitorar à distância as pessoas que têm doenças crônicas, só me saltam um aspecto que é importante. Mas tem desafios, né? Primeiro, essa tecnologia não está sendo gratuita. Então, eu acho muito imediato. Isso é bom. Não, né? Ideal, muito bom se for utilizado, se você tivesse acesso. Eu acredito que 90 caras, com quase tudo de tecnologia, fica razoável, né? Então, o primeiro é legal, e o segundo, que eu acho importante, é sempre vou falar isso, segurança dos dados. Esses dados são ligados. Uma nuvem, que a gente vai chamar de grande rede dos dados sobre Big Data. Então, por que esses dados vão ser usados se eles caírem em mãos erradas? Né? Às vezes as pessoas têm acesso a coisas muito pessoais. Não caem os dados na Deep Web, cheio de gente que quer fazer o mal. Né? Então, sempre vou falar isso, a segurança dos dados não está garantida. Em nenhum lugar. Tudo que como que faz, como é que fez esse negócio dos aposentados, quem tem acesso a senha, como que você conheceu, tudo as regras, mas alguém foi lá e abriu. Então, nós não temos segurança absoluta de nada. Né? E a inteligência artificial, a gente tem que pensar nela como centro de inovação. A inteligência artificial tem que ser focada no paciente. O que é a inteligência artificial? Né? Falando de uma maneira mais abrangente, é um sistema que vai fazendo uma série, vai captando uma série de informações, uma informação puxa a outra, leva a outra, etc. Nós chamamos mais ou menos isso de algoritmos, e vai
E ao fazer tudo, é como se eu fizesse um raciocínio, começando com dados simples, esses dados eles vão sendo trabalhados, ficando cada vez mais complexos, até que chegam no resultado. Né? Ela simula um pouco a capacidade de a gente pensar, não propriamente ainda, mas ela chega no passo. Então, nós temos dois tipos de IA, a tradicional e a generativa. A generativa, eu vou calcular isso, falar só a essência. A IA tradicional consegue analisar os dados, a IA generativa pega esses dados e cria em cima deles. Você tem algum tipo disso? Eu vejo que não. Porque sempre eu vejo alguém fazendo a palestra, nunca que a IA vai pular o muro e virar e ficar ser só ela mesma. A IA é generativa, ela cria. Aí você junta 20 IAs generativas. Você acha que elas só vão começar a ouvir? Não, vamos fazer uma casa inteira. Então, IA generativa, eu não sou inocente em relação a elas, embora o pessoal da tecnologia fale, não é possível, não é possível. Eu não me enganar, eu chat inteiro, estava digitando todos os dados, as alucinações de IA, que elas fazem no banco de dados. Se o banco de dados estiver errado, ela é. Né? Enquanto a técnica vai criando o seu próprio banco de dados, e os bancos de dados estão cada vez mais complexos. Inclusive, ontem eu notícia do Elon Musk, que afirmou que criou uma IA, olha, a gente é grave, que não se baseia mais nos dados existentes na internet. De onde ela está tirando esses dados? Ela mesma criando novos dados. Esse é a conta, mas ela está pedindo isso. Então, eu vou colocar no espírito do negócio. Né? Tem certeza sobre a saúde em relação a ela? Essa certeza é compatível. Olha, ela não é só uma mudança, ela é uma completa mudança na forma como nós vamos tratar a saúde a partir das IAs. A generativa muda tudo no setor de saúde. Quanto mais complexa ela for, mais mudança ela pode fazer. E eu acredito que ela vai funcionar na saúde para fronteiras maiores e melhores de qualidade, e principalmente de equidade, possibilidade de que o mundo seja igual para todos. Eu acredito nisso. Essas são as certezas. Os motivos das certezas. Os algoritmos são treinados, gente, com uma quantidade absurda de dados, chamados de dados, né? E imagens médicas, então, do tipo tomografia, raio-x, ou melhor tomografia e raio-x do que um simples humano ou um residente qualquer. A gente também não deixar os médicos experientes com a qualidade, né? Ela pode, quando ela tem acesso a muitos dados, pode dar suporte à decisão clínica, pode detectar a decisão precocemente, elas podem ter riscos de complicações, riscos de surtos de doenças que não dá aqui. Os chatbots, os assistentes virtuais que são baseados na IA, isso é importante. Dizem que, ao fazer o trabalho administrativo, ou seja, de secretário, de alguém que vai pôr os dados no lugar, né, isso vai fazer com que a carga de trabalho dos profissionais de saúde fique menor. E no mundo ideal, ao ficar a carga de trabalho menor, e mais tempo a gente fala paciente. E humanizar a coisa. Nós temos que trabalhar com paciência, porque a gente tem que propor que seja assim. Né? A gente tem que estar ciente de que isso é uma possibilidade. Mas essa possibilidade, ela pode ser mascarada por outras coisas. Então, nós, que somos usuários, futuros e presentes da saúde, da inteligência artificial, queremos que o profissional de saúde fique mais livre de tarefas chatas, de encher o prontuário, porque tem uma inteligência artificial que detecta a voz do usuário, já escreve tudo para ele, já tem esses dados, já tem um monte de dados, já ajuda com a receita, já ajuda com isso, com aquilo. Aí tem esse é o desejo. Então, outra coisa da IA é que ela tem que ser treinada para a ética, o bem-estar humano, seja como for melhor. Essa prática, ela é prática de turismo. O que isso é real? Quase todos os filmes turistas, aliás, quebram esse acordo. A IA generativa pode fazer isso? Talvez não nos próximos 5 anos. Mas, isso mesmo. Então, por que é tão complexo uma IA? Porque ela precisa de novo. Aí vamos supor que eu seja uma pessoa que tenha um preconceito, por exemplo, contra asiáticos. Aí eu passei a dados de saúde, mas você excluiu os asiáticos para a base de dados. Agora você gera para mim as melhores opções de tratamento para determinado coisa. Você está excluindo o grupo asiático. Isso é você mexer com o banco de dados para que a IA faça análises incorretas, preconceituosas, né? E a gente nunca sabe o quanto de pessoas que têm conhecimentos sobre IA estão efetivamente agindo. O que elas querem, como que elas alimentam a IA. Não pode ter IA muito malvada mesmo, de verdade. Isso não é mentira. Quem controla a Big Web? Ninguém tem capacidade, segurança dos dados, responsabilidade legal. Olha aqui. Vamos supor que o tratamento seja proposto por um IA. Fazer para errado. Quem é responsável? A IA? O médico que pediu para a IA falar o que ele tinha que fazer? Ou a pessoa que alimentou o banco de dados? Ou quem criou o banco de dados? Viu? Não é fácil achar a responsabilidade da IA. Tem muita gente envolvida no processo. Então é preciso sempre ter um ser humano que vai ponderar todas as sugestões da IA e tentar tomar a decisão mais correta, sempre ético. Se não tiver ético, tiver mal feito, vai gerar inteligências corretas, preconceituosas, etc. É uma
Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Em 2023, já passou um ano dele, o rastreio de incidentes relacionados ao uso indevido e ético indevido da IA mostrou que o número de incidentes e controvérsias aumentou 23 vezes nos últimos 10 anos. Tem gente usando IA de maneira inadequada, do seu bem próprio, alimentando o banco de dados mundial com dados. Alimentando muito isso. Por causa disso, a OMS lança anualmente um manual, lá em cima está aparecendo, mas tem um link manual, sobre as boas práticas com inteligência artificial. A OMS tenta monitorar todo dia a internet profunda, a deep web, os filhos terroristas, as pessoas com distúrbios de comportamento. O que diz a OMS? O que vai acontecer? Quem desse grupo vai se deixar lá na manual ética da OMS para ser entende? Então tem muitos riscos, né? Também daqueles mais poderosos que existem. Pegar os dados que estão na nuvem, né? Dados coletados, que pode ser dados importantes, ou médicos, todos os dados que existem são usados pela IA. E com isso, a gente usa outras coisas, além dos dados, a gente usa o aprendizado de máquina, a internet das coisas, a inteligência artificial, Big Data. Olha para os dados, não ficar nisso. Não está no negócio. São gerados 12/5. Eu nem sei quantos zeros. É muito zero. Então, isso é errado, dado é precioso, quem tem informação tem poder. Bom, por isso que os dados digitais são considerados um novo petróleo. As empresas lutam por esses dados. Empresas que são desonestas lutam pelo CPF dos brasileiros. Por exemplo, só para um exemplo prático, mau uso de dados digitais. Esse que eu queria falar mais para vocês, não vai esse slide, que é sobre a impressão 3D. Hoje a gente pode imprimir técnico, ferramenta da máquina, que é a impressora, elementos biológicos, ela pode produzir pedaços do nosso corpo. Olha que interessante, pode produzir pele, por exemplo, pequenos pedacinhos que podem ser utilizados em determinadas doenças. E o futuro, que não será pelo objetivo que leva mais de 10 anos, é a impressão de órgãos complexos, que é muito mais complexo do que pequenas partes do corpo humano. Mas está começando, tá? Então, tem muitos modelos anatômicos também, para cima, são produzidos com esses bioimpressores. Você pode fazer, por exemplo, testes de medicamentos por partes do corpo produzidos pela bioimpressora, com isso não precisa usar animais nos laboratórios. Então, isso já está sendo feito pelas bioimpressoras. Aqui, ao invés de estar aqui, eu saí na praia e ele sai do corpo não. Está aqui, eu lá depois de caminho, né? Discrimina mais. Mas olha bem, isso está próximo, isso está mais próximo. Que a presença seja substituída por programas, que os profissionais de saúde aprendam várias coisas de programas, com modelagem 3D, com realidade aumentada, que é o que está aqui no meu celular, que eu faço coisa simples que a gente faz. Tá? Eu falei, mas tem tanta coisa, eu quase vi vídeo aqui que nem se importou fazer mais informações. Tá? Eu vou já fechar com um pouco aqui de nosso dia a dia. Ela foi funcionada pela pandemia, tem vários tipos de abordagens da saúde que estão, sabe o quê? Principalmente quem mora em áreas menores, tem a oportunidade de receber na consulta com o médico, à distância, pode fazer no celular, pode fazer no computador. Então, de certa forma, o principal ganho potencial de hoje para todos nós é a democratização do cuidado. Né? Desde 2020, o CCSA já tinha telesaúde muito tempo no Brasil, há 2 décadas, talvez, mas não ganhava. Então, nada porque todo mundo chamou de telesaúde. A pandemia tiveram que se afastar, e aí veio a resolução do Conselho Federal de Medicina que podia sim fazer consulta na internet. Então, por isso, um salto na telesaúde e na telemedicina, tá? Olha que interessante, né? Eu perguntaria a vocês, tem telesaúde, começou na pandemia, nossa, coisa mais saúde, eu achei isso tudo. É o tipo de saúde que eu tive de fato. Eu sei que vai ser assustador também, mas a formação informática na saúde, eles fizeram, já são mais de 100 perguntas, eu só algumas, tá? Então, a formação informática, a gente vê se para enfermeiros tem algum conhecimento de informática, a média ali dá de 23%. Um pouquinho mais no setor privado do que no setor público, só para resumir os dados. A mesma coisa, formação informática de saúde médica, ficou parecido, um pouquinho mais alto no setor público. 20% dos médicos, quase 20% dos médicos do setor público, teve alguma formação em informática, que já era um pouco mais. 10% dos pacientes procuram atendimento humanizado. Nos outros países é dividido, olha, entre capacidade técnica e humanização. Na Espanha, 40% é educado, na Polônia, 40% também, mais ou menos, mas no Brasil, um paciente que era isso é muito particular na nossa sociedade. Olha lá, a irmã, 60%. Os outros países, as outras coisas que valorizam são diagnóstico, pontualidade e comunicação. Então, o paciente diferenciado. E a pode ajudando a humanização. Tanto profissional hoje quanto no futuro, a gente quer que ele mantenha a unidade dos atendimentos, seja presenciais, seja mediados por tecnologia. Quem é atendimento humanizado? Que a gente não fez a definição ainda. A gente tem uma intuição
você junta a qualidade técnica com o relacionamento, com o relacionamento com a família, e aqui. A condição essencial para o atendimento desse empatia. Ela é compreender a atividade do Deus. Empatia é, se fosse uma casa, seria familiar. Como é que a gente faz para o médico ter atendimento médico qualquer profissional de saúde? Como exigir isso? Porque para isso, né? Na faculdade seriam disciplinas que abordam esse tema, os conselhos de classe, de enfermagem, de fisioterapia, de odontologia, de medicina, fazendo educação continuada, voltada para isso. E tem a responsabilidade individual que é de cada um procurando se aperfeiçoar naquilo que é mais importante. A gente fala tanto de tecnologia, tá bom, tá bom, olha a DNA, olha essa tecnologia desse tipo, olha a telesaúde, mas nós queremos seres humanos tecnizados e máquinas humanizadas. Porque vai ter um momento que essa pergunta vai surgir. Se não for agora, você 5 anos, 6 anos, né? Até que isso na cor, sabe que tem uma cor de laço? É voltada com empatia e reflexão, tá? Então, os únicos que acham que essa coisa é milagre é muito. Então, a gente tem que acreditar nisso que eu vou falar. Que o cuidado da pessoa é uma tarefa humana, que a tecnologia deve ajudar nessa tarefa, mas não deve assumir essa tarefa. Ela deve ser o suporte para o paciente, o suporte para o médico, o suporte para a área de saúde, mas ela não vai interferir na relação humana que está se formando entre o médico, o paciente e a sua família. E não dominar o usuário. E esse é acontecer. Por que isso acontece em várias análises só? Vou resumir, porque para não saber, tem um autor que diz que os dados dos manuais exigem que o médico vai lá toda hora, sai, vai no computador e coloca lá. Agora eu fiz exame físico, vou lá no computador, coloco o exame físico. O que ele está deixando de fazer quando ele está digitando? Ele está deixando de olhar o paciente. Não é? Então, o que esse autor propõe é que seja ensinado um método de coleta de dados mais fácil para o profissional de saúde colocar, que ele não tenha tanto esse trabalho, que essa linguagem seja parecida com a imagem, com a linguagem que o paciente está tendo. Né? Por exemplo, o menino já é muito comum de falar, eu sei aqui, mas eu você já não faz tempo? Aí geralmente eu não faço assim, por isso que eu mas se você treinar o legal, às vezes você põe a macula que quiser, mas pode ser mais, mas pode ser mais a região falácica, né? Na cor de falácia, pode ser mais lombar, pode ser indefinida, aí você inventa, aí vocês falam, todo mundo na cor. A inteligência você se refere a uma cafunda, esse é. É dona cafunda, pode ser isso, aquilo, e está escrevendo reconhecido a voz. O médico tem que sair lá da hora para eu vou digitar. É coisa pior que isso. É terrível, né? Então, o que ele propõe é pensar com os dados importados, que a inteligência seja treinada, já que existe a direção, seja a linguagem mais humana possível para tornar mais fácil a obtenção desses dados. Uma sugestão, né? Aí, olha, nos próximos anos, o que a gente espera? Já falamos disso aqui, estamos terminando, tá? Grandes inovações, a IA revolucionando diagnósticos, né? A medicina personalizada, nós ainda vamos chegar lá, né? Cada qual no seu quadrado, isso. E a gente pensa que daqui uns 20 anos, se a Ucrânia não for destruída, se os Estados Unidos botar um batão na Rússia, se não tiver qualquer coisa na parte do mundo, nós teremos dados de todos os habitantes do planeta compartilhados em paz e em segredo, né, com a privacidade necessária, por todos os países. Bastante coisa. Agora a gente tem que pensar nessas dois que são os desafios, que é a humanização do cuidado, né? A tecnologia é uma agilidade, não pode substituir o profissional de saúde, e o foco é que o profissional de saúde seja liberado dessas tarefas burocráticas, de ter que escrever, anotar dados toda hora, e ele possa ter, como eu já disse, tempo para olhar o seu paciente. Eu quero terminar com essa frase que está no livro do Lúcio Anjo de Contato. Né? Para exercer a medicina humanizada, eu preciso preservar a nossa essência, lá no nosso último, né? Aquilo que nos torna mais humanos. Compaixão. Se a compaixão estiver presente, não importará quais rumos a medicina vai tomar nos próximos séculos. E se tiver compaixão, nós estaremos preparados para cuidar, amparar, aliviar, não importando se a gente vai fazer isso mediante uma acolhimento digital ou toque de mãos de humanos. Né? Com isso eu termino. Eu vou fazer esses slides, agradecer muito pelo evento. Mas ela trouxe para que a gente pudesse decidir o ponto e o contraponto. E o contraponto. Então, parabéns, a gente disse obrigado. Tenho certeza que todos nós vamos sair daqui mais enriquecidos, entendendo um pouco melhor esse processo que estamos vivendo, e dizendo que na nossa prática diária, isso eu penso desde a pandemia, talvez a tecnologia que tenha surgido e que mais democrática no nosso dia é o WhatsApp. O WhatsApp ela nos permite contato direto com o paciente, resposta imediata em locais mais remotos possíveis, é necessário ter um celular e internet, né? Mas realmente ajuda muito e muda alguns estímulos, como uma simples ferramenta do WhatsApp. Então, eu gostaria de abrir para perguntas. Se fala, professor, se fala, por favor. Depois eu vou querer falar.
seminário, o atendimento do nosso SUS, que tem preocupações de atenção primária integrada a essa ampliação da cobertura. E nos cenários históricos, mas também externos do futuro, a inteligência artificial, você vai ter até o clone, né, o Álvaro Pereira, o professor fantástico, ele mesmo, a inteligência artificial fez. Exatamente. E assim, bom também há algo enorme de certeza, de certa segurança, desses problemas que se perdem, né, na administração do atendimento verdadeiro presencial, né, que acolhe e ouve. Isso é insubstituível. Né? Então, reforçar o exclusivo âmbito da atenção à saúde em geral, e é que possa receber o paciente a poder fazer a maneira, ouvir, sentir, né, a expectativa do paciente, o seu diagnóstico. As ferramentas ajudarão muito, a telemedicina ajudará muito. Permanecer sempre no tempo de permanecer, né? Essa humanização do planejamento e meta-informação muito boa. Aliás, está disponível, tá? A gente PDF, se quiser, nós mandamos pelo nome. Então, assim, grupo, né? Ser chamado pelo nome. Eu vou passar para você, você se identifica, por favor, e coloca o seu nome.